Minha sogra, nós vamos deixar o seu brinde para a semana que vem, porque nós temos 2 brindes para hoje. Aí nós vamos deixar o seu para a semana que vem para a gente ter o que sortear no próximo programa também. Amém. Irmãos, é com muita alegria eu quero apresentar aqui meu grande amigo, o pastor Roberto Máximo, né? Que ali dirige um instituto maravilhoso de teologia, uma escola de teologia. Inclusive, queremos deixar o convite aqui para você participar ali da aula, fazer a sua matrícula. Do nosso núcleo ali, né, pastor? O nosso núcleo ali, que fica a sede ali do nosso núcleo, é na Assembleia de Deus Ministério Firmes da Rocha. A sede ali, irmão, tem uma honra. Fica na Avenida Pastor Jesus Nascimento Santo, número 715, no bairro Loteamento Terra Azul. E as aulas são a segunda-feira, às 7h30 da noite. 7h30. E nós vamos entrar numa matéria muito interessante, né, pastor? Verdade, pastor, verdade, bem lembrado. Que é sobre escatologia bíblica, isso mesmo. né? Escatologia e cristologia serão aí 3 meses nesses 2 livros que a gente vai tentar, de uma forma bem resumida, é óbvio. Vou ficar devendo para os alunos mais uma vez, mas pela misericórdia está havendo uma grande expectativa, pelo menos os alunos. Está aqui o pastor Tiago, que é um amante da escatologia, como as outras matérias também, mas ele é um amante da escatologia. A pastora Kelly, não vejo a hora, e outros alunos lá também. Então é uma matéria muito atual, inclusive, né, pastor? Eu estou aqui também para isso, pelo jeito. Sim. Viu? O homem veio aqui e disse que vai falar para nós se Jesus vai voltar mesmo. Meu Deus. Porque, pastor, diga para nós. Minha avó professou 76 anos de vida evangelho, ela nasceu na igreja, nunca se desviou do caminho, morreu em Cristo. E ela pregava a volta de Jesus. Eu sigo pregando que Jesus vai voltar. Os nossos antepassados, que professavam a mesma fé, de que Jesus Cristo vai voltar. Ele vai voltar mesmo. Os sinais estão aí? Ele vai aparecer mesmo? Ou tudo isso é fantasia? O que está acontecendo, Sim. pastor Roberto Máximo? Fala que o povo que está ouvindo quer saber. Pastor Tiago, eu quero aqui também agradecer a Deus pela vida de vocês e mais por essa oportunidade. Muito obrigado ao pastor presidente desta casa, e o senhor também que faz parte ali dos obreiros, e uma boa noite para todos os nossos ouvintes e aqueles que também estão assistindo. E também o meu abraço especial ao Tiago e à família Fontes também. Resumido, para a gente começar o negócio, vai voltar porque é promessa de Jesus. Então é a promessa de Cristo para todos aqueles que estão aguardando a volta dele. Porém, eu preciso de fazer esse porém importante, é uma resposta que eu quero assim dar de conselho, tá? Não é algo assim que está biblicamente, né? Mas eu queria dar um conselho, aproveitando sim o gancho bíblico. Não é um versículo, mas o gancho bíblico. Quando alguém falar para você, olha, esse Cristo está demorando, igual o pastor Tiago fez aqui o Abre Alas para a gente falar sobre o assunto, faz tempo, desde a época do vovô, da vovó, o pastor fica pregando, o irmão fica pregando, você vai usar de bom senso e vai falar assim, não voltou ainda por causa da misericórdia. Tem uma misericórdia que nós não conseguimos mensurar o tamanho dessa misericórdia e o tempo, doutor Tiago. Então, para aqueles, eu tenho que aproveitar aqui, porque eu tive a grata honra, eu peguei o nosso vídeo aqui, pastor, e coloquei lá no nosso canal. E eu quero contar algo aqui importante. E essa pessoa caçou de todas as formas o meu nome no Google. Tá? E devido ao que nós falamos no mês passado, ele foi atrás de mim, não é evangélico, mas ele gostou muito da mensagem. E ali eu aproveitei o ensejo para fazer o apelo. E justamente falou, olha, Cristo tem algo na sua vida, mas ele vai voltar. Agora, precisamos de entender o seguinte, como nós não sabemos a hora que Jesus vai voltar, eu também não sei a hora que, até que dia. Eu não sei se o próximo programa, eu quero estar aqui, mas eu não sei se eu vou estar com os senhores. Ninguém sabe. Então, Cristo pode voltar para alguns, o senhor está entendendo? Não para a igreja no todo, na questão do arrebatamento, porque o dia de amanhã ninguém sabe. Hoje partiu para a eternidade uma senhora jovem que ainda não se sabe, doutor. Eu não sei se o senhor está por dentro, né? O senhor que é advogado. Aconteceu aquela queda do prédio de Santa Bárbara. Então, a polícia científica ainda está buscando ali um quebra-cabeça, porque ela saiu. E não sabemos, eu nem sei como passar essa notícia. Pulou, vou colocar o pulou aqui, do 14º andar. Claro que morreu. Quem diria? Os vizinhos, as pessoas falaram, não tinha problema nenhum. Então, nós não sabemos o dia de amanhã. Ninguém sabe o dia de amanhã. Mas que Cristo vai voltar,
é uma certeza absoluta, pastor Rafael. E nós temos que viver uma vida de preparação. Qual preparação nós temos que fazer para guardar a vida dele, pastor? Qual é essa preparação? Aí sim são recomendações que Cristo sempre deixou e os apóstolos. Viver numa vida de santificação, pastor Rafael. Porque o povo precisa entender que tem lá, para quem quiser ler em casa, porque eu não vou conseguir esgotar o assunto aqui, doutor Tiago, no capítulo 24 de Mateus, eu acho do melhor. Nos evangelhos sinóticos tem, mas o capítulo 24, do 1 a seguir, você vai ler que ali ficam os sinais. Sim. Jesus dá os sinais, terremotos, rumores de guerra, e ali tem esfriamento do amor. Nós já estamos vendo isso. Agora, só um adendo interessante. Desde que mundo é mundo, sempre houve, tá? Sempre houve, porque senão você vai falar, eu estou vendo ali na Bíblia, não se cumpre, muito já se cumpriu. Agora, os sinais estão aí. A igreja continua sendo perseguida, como na época da igreja primitiva? Calculo que não, aqui no Brasil não. Mas países como Nigéria, estou dando nome aqui, Nigéria, Coreia do Norte, nossos irmãos estão sendo não somente perseguidos, mas como mortos lá, por causa da sua fé. Então, volto aqui... para a pergunta do senhor, pastor Rafael, vivendo uma vida de consagração, como Cristo voltasse daqui a pouco. A igreja está, infelizmente, não são todos, é uma minoria, pastor Rafael, que está deixando de evangelizar, que está deixando de santificar, de buscar menos em oração. A gente vê um povo raquítico nessa questão da santificação, está orando menos, buscando menos, e isso tem a ver, pastor Rafael, com um dos sinais: o amor de muitos se esfriarão. Eu estou falando dos escolhidos, viu, pastor Rafael? Não estou falando dos ímpios. Porque, pastor, eu quero aproveitar um raciocínio de Paulo, que Paulo fala assim em uma das suas cartas aos Coríntios, que o homem natural não entende as coisas do Espírito, não entende. Mas aquele que é espiritual, ele necessita de entender. Então, essa experiência sobrenatural que o mundo que não conhece a Cristo vive mangando, eu vou usar esse vocábulo, vive mangando, vive deixando a gente para trás, no sentido deles estão falando lorota, esses crentes só falam isso: Cristo vai voltar, como nos dias de Noé. Como nos dias de Noé. Estavam fora do relacionamento de Deus, e esse relacionamento entre eles nos dias de festa, como que Cristo não voltasse. E Deus deu uma sentença para aquele povo lá em Gênesis 6. E assim também, aqueles que não estão esperando, se Cristo voltar, vai ficar. Irmãos, você que tem alguma pergunta para fazer, Deus abençoe, acerca desse assunto, fala aí, manda sua pergunta que nós vamos transmitir aqui para o pastor. Isso mesmo, pode perguntar. Eu tenho só uma pergunta aqui para o senhor, pastor, uma pergunta no quesito de polêmica, essa pergunta, Sim, né? Pode perguntar. A igreja, ela vai viver a grande tribulação, porque a grande tribulação não chegou ainda, né? Muitos acham que chegou, mas não chegou ainda. A igreja passa por tribulações, pastor Rafael, isso mesmo. Mas não vai viver a grande, não. Ela vai viver... Porque nós, pastor... Porque tem muitos que dizem que a igreja vai passar pela grande tribulação, que a igreja vai presenciar os eventos do anticristo, essas coisas tudo. Paulo fala na sua carta ao Tessalonicenses que a igreja vai ser livre daquele grande dia, o dia da angústia. Essa tribulação não é a tribulação que a igreja passa. Por exemplo, aqui está relatada, povo de Deus, aí em Romanos capítulo 5, pastor Rafael. Sim. No capítulo 5, no versículo 3. Que a tribulação produz, aquela tribulação produz experiência, paciência, etc. Sim. Aquela tribulação, que é tilipse ali, a tribulação no grego, é tribulação cotidiana na vida de um cristão autêntico. Ele passa. Sim. Passa em casa, passa fora de casa, na igreja, no trabalho e etc. Então essa tribulação é até necessária. Agora, a grande tribulação que vai começar, eu falo nós, irmãos, respeitando o outro ponto de vista, pastor Rafael, sim. Que é o pós-tribulacionismo. O senhor me pede para me falar sobre esses termos teológicos que são necessários. Mais uma vez eu quero reforçar, para aqueles que estão ouvindo, irmão, entre em contato conosco. Eu vou deixar aqui, eu vou colocar o número do nosso telefone, do WhatsApp, para que você venha nos procurar e entrar o mais rápido possível. Vai começar agora, pastor Rafael. Eu incentivo todos do ministério, tem desconto para vocês aí, sede, Ministério da Rocha, e também aos nossos amigos que estão nos ouvindo, para engrossar o caldo ali. Existe o pós-tribulacionismo
e pré-tribulacionismo. Então aqui, afinando a voz, para todos nós, afinando a voz aqui no sentido de, para responder o pastor, claro, de um modo raso, a igreja, nós cremos, assim o pastor também, o pastor Rafael também, a igreja não passará pela grande tribulação. Serão 7 anos que serão divididos, pastor Rafael, em 3 anos e meio de falsa paz, e aí ele se revela quem ele é. Tá? O iníquo se revela e aí depois vem 3 anos e meio de pura tribulação que jamais o mundo viu, principalmente Israel. No quesito salvação, pastor, salvação. Aqueles que ficarem, que é crente, que muitos crentes vão ficar naquele dia, não vai ter jeito, né? Aqueles que ficarem, eles vão passar para a grande tribulação, que é os 7 anos, né? De 3 anos e meio de falsa paz e depois 3 anos e meio de tortura, né? Vai ter salvação nesse período? Pastor Rafael, vai ser? O Espírito Santo vai ficar aqui? Boa pergunta, pastor Rafael. Pessoal, respondendo, eu sei que o pastor Rafael sabe, mas é um bom escada. Quero até elogiar os dois aqui, faz uma dupla muito boa, junto com o Tiago. E o Espírito Santo é Deus, pastor Rafael. Então ele não sai de nenhum lugar. Agora, a ação dele será restrita. A ação dele não será mais igual na era da igreja, na dispensação que nós estamos vivendo. Sim. Essa dispensação vai se romper. Né? Isso. Não vai ter mais dons, línguas estranhas, o Espírito Santo te avisando, discernimento de espírito. Não vai ter mais isto, porque a igreja não estará mais aqui. Sim. Esses dons, pastor Rafael, são para justamente capacitar os santos da igreja, das igrejas. Tem lá o pessoal da Firme na Rocha, pastor Rafael. O Espírito Santo quer capacitar os vossos obreiros para que eles possam ficar mais equipados. Esta igreja, Ministério da Rocha, e as outras igrejas, as outras boas igrejas, não estará aqui. A igreja formará um todo. E aí, pastor, o Espírito Santo vai continuar agindo e respondendo. Se vai haver salvação, e nós cremos nisso. Nós cremos nisso, pastor Rafael. Mas não é uma segunda chance, pelo amor de Deus, hein? Não vai querer ficar na grande tribulação, viu, pastor Rafael? Sim. Pelo amor de Deus. Por favor. Mas aqueles que ficarem não aceitando o número da besta, as atrocidades que ele vai fazer, preste bem atenção, a salvação vai continuar pela graça. Efésios 2, 8 e 9. Vai continuar sendo salvo pela manifestação da graça de Deus. E o Espírito Santo ainda convencendo. Agora, de que forma, meus irmãos? É para quem vai ficar. E eu não quero ficar, pastor Rafael. Meu Deus. Agora, tem muitos que vivem, parece que querem ficar. Já estão até desenvolvendo. Eu falei isso para o doutor Tiago, creio eu. Que aí, não vai colocar isso no Google. Já está traçando um plano para aqueles que ficarem na grande tribulação aqui. Meu Deus. Mapa, onde vai ficar, onde não vai ficar. Irmão, não vai ter jeito para escapar. Dê uma olhada para a tecnologia. Hoje as pessoas acham muito mais fácil do que 10 anos atrás. Olha como que evoluiu a tecnologia, pastor Rafael. Hoje tem um GPS tremendo em nossos celulares. Grande parte da população não vive mais celular, mesmo que você jogue fora. Você necessita. Como. Hoje até as contas são pagas e recebidas como? Pelo celular. Não tem mais jeito. Então vai te achar. E outra, tem câmera. Quem viveu há 10 anos atrás, vou até aproveitar o gancho maléfico aqui, que até coloquei um negócio lá, Big Brother, um desserviço para a sociedade, mas aproveitando o gancho, que eu sei que nenhum cristão assiste essa porcaria, mas eu quero aproveitar o gancho porque eu ando atualizado com as informações. Sim. Tem um Big Brother agora em cada rua. Meu tem Deus. Câmera em cada rua. Tem câmera para tudo que é lado, aqui, acolá. Então, quer dizer, vai ser muito fácil de achar. Não vai querer ficar na grande tribulação. Tem uma pergunta aqui do nosso... Pastor, o nosso irmão Marcos Fontes, ele fez uma pergunta. Sai um pouco fora do tema, mas é uma pergunta interessante. Gostaria que o professor comentasse. Ele fala... Se Deus criou tudo e pergunta, e inclusive a vida, quem criou Deus? Quem criou Deus, ele é criado. Tudo subsiste por causa dele. Tá? Ele sempre existiu desde antes da fundação do mundo. João 1:1 dá essa resposta, tá? Apesar que é uma resposta até filosófica, tá? Ele não foi criado. Nunca foi criado. Deus sempre existiu. E realmente, para as mentes
para as mentes que são naturais, não vai conseguir numa explicação tão rasa. Eu espero, por exemplo, João 1:1, ele sempre existiu, o verbo era Deus, estava com Deus, tudo foi criado para ele, por ele. Eu poderia citar aqui, por exemplo, também Colossenses, tem uma passagem importante, deixa eu ver se eu acho rapidinho, eu sei que o tempo urge. Colossenses, vamos para Colossenses. Filipenses. Daqui a pouco eu faço a pergunta que a pastora Jéssica deixou aqui para nós. Deixou também? Colossenses 1... Você que tem uma pergunta para deixar, irmão. E 16, eu quero que resumir na vida de Cristo, porque nele foram criadas todas as coisas. Tudo foi criado nele. Olha que interessante. Ele não foi criado. Ninguém criou Deus, nem Jesus, tá? Nós cremos na Trindade. Porque nele foram criadas todas as coisas. Colossenses 1:16. Que há nos céus, pastor Tiago e Marcos, na terra, visíveis e invisíveis, coisa que a gente nem sabe, tá? Sejam tronos, dominações, principados, sejam potestades. Aí finaliza assim, Paulo: tudo foi criado por ele e para ele. Então ele é criador, não criatura. Nunca. Tá aqui um versículo bíblico, tá? E queria muito que lesse aí depois em casa aí João 1 e versículo 1, 2 e 3. Amém. Pode falar. A pastora Jéssica fez uma Sim. pergunta aqui acerca da frieza espiritual na igreja, que hoje está difícil, irmão. A igreja mudou bastante de uns anos para cá. Essa frieza espiritual tem alguma coisa a ver sobre a volta de Jesus? Ótima, está se aproximando. Sim, ótima pergunta, pastora Jéssica. Fica aqui o meu abraço para a pastora, mais uma vez. Fez até aniversário recentemente, fez aí também aniversário de casamento, né, pastor? Sim, foi que bênção. Deus continue abençoando ambos, em nome de Jesus. Pastora Jéssica, aquilo que eu falei, né? Em Mateus 24 vai falar que o amor de muitos se esfriarão. E ali está falando justamente da igreja. Eu vou ler para a pastora aqui, para os irmãos que estão atentos, que é o versículo, pastor, é o capítulo 24, versículo de número 12. Minha cabeça aqui tá a mil aqui. Pode perguntar, viu, irmãos? Eu faço questão que os irmãos perguntem. 11. Se tratando de igreja, pastor Rafael, aos sinais da volta dele, doutor Tiago. E surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Mas aqui está falando do povo de Deus, tá? Sim. Hoje o que tem de profeta de Pix não é brincadeira, gente. Tem bastante. Não é verdade, pastor? Com revelamento. Gente que não está na vida do altar, mas vive profetizando. E isso traz ibope. Não vamos se enganar, pastor Rafael. A igreja que leva a ortodoxia, a palavra de Deus hoje, eu não vou falar que está lotada. Não está. Não está. Mas precisa de continuar assim. Não quero desmotivar ninguém. Ainda não respondi o que a pastora Jéssica perguntou. E por se multiplicar a iniquidade, pastor Rafael, o amor de muitos se esfriariam. Está aqui, ó. Está aumentando a iniquidade. Isso está sendo levado para a igreja, porque as pessoas não cultuam como antes. Esse aparelhinho aqui tira a atenção do povo. Sim. A pessoa fica mais preocupada com o celular, que é a palavra de Deus. Qualquer coisa, uma distração. De repente a pessoa só vem para receber bênção. Estou pegando no ponto nevrálgico aqui no povo pentecostal e neopentecostal. E não deveria ser isso. A gente deveria ir para cultuar, adorar. Depois é consequência. Sim. E vontade de Deus. Se ele vai te abençoar, te dar casa, amor, tudo isso daí, irmão, está colocado também na questão de esforço. Então, respondendo, o amor de muitos se esfriarão por causa do aumento da iniquidade. E aí eu fico com o versículo de número 13. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Entendeu, doutor Tiago? Tem que ficar, irmão, firme. Aquele primeiro amor que você tinha nessa pequena palavra, nesse pouco tempo que nós temos aqui, que o Espírito Santo venha reavivar os vossos respectivos ministérios. Você que está ouvindo essa mensagem, você que vai ver no canal lá, como que é o nome do canal, pastor? Assembleia de Deus, Ministério Firmes da Rocha. No nosso canal lá, que vai mudar de nome, meu canal vai mudar de nome, meu canal vai mudar de nome. Não será em mudar o meu também. Lá vai mudar de nome, porque eu andei pesquisando lá e vai fazer bem, vai fazer até bem para o senhor também. Eu quero mudar o meu também, porque muito comprido o nome. Ah, isso. Por causa da pesquisa. Firmes da Rocha. Tá. E aí, é boa. Bom nome. E aí, voltando para os irmãos, Deus está reavivando através dessa palavra aqui, pastor, quem sabe ministérios, e quem sabe também alguém ouvindo depois essa participação nossa aqui, você possa aceitar Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador da sua vida. Jesus Cristo está às portas, Ele vai voltar.
Nós ainda continuamos pregando uma mensagem da cruz e continuamos falando que ele vai voltar. Muitos não querem mais pregar sobre isso. Realmente eu concordo, pastor. Infelizmente, e eu fico ali conversando com pastores, presidentes, além do pastor Rafael, que está difícil até para pregar essa mensagem, porque o povo não gosta mais. O povo quer só receber benção, benção, benção. Mas nós como atalaia da última hora, continuemos. Que Deus levante profetas que estão ouvindo. Ainda sobre a volta de Jesus. Devemos falar sobre a volta de Jesus. Os cristãos estão vivendo como foi na época de Noé, deixando o relacionamento ficar mais frio. É dentro daquela resposta que a pastora Jéssica perguntou. O amor está se esfriando nos púlpitos, o amor está se esfriando em buscar a palavra, o amor está se esfriando até mesmo do jeito que nós fazíamos a obra de Deus, pastor Rafael. Sim. Como Jesus não voltar. Você dá um cargo para uma pessoa hoje, vou usar a palavra cargo, tá? Nós somos obreiros da última hora e as pessoas fazem, mas relaxadamente. Parece que faz para o homem. Deus vai dar conta de tudo isso que Ele está entregando para mim e para você. Não esconda o seu talento. Pastor, o que define a palavra iniquidade dentro do povo de Deus? O que é isso? Iniquidade dentro do povo de Deus. É tomar forma ou ser igual ao iníquo. Quem que é o grande iníquo? Satanás. Sim. Não podemos escapar. Eu não posso amenizar, pastor. É ser modelo. É igual a Satanás. Satanás é mentiroso, sim, coloca discórdia, quer o lugar dos outros. Para quem quer saber as características, algumas está aí, irmão. Quer o lugar do pastor, sim, fica de mal de pastor, fica falando assim, ó, não era para ter colocado isso para pregar. Isso tudo aqui, irmão, gera discórdia. E são características, eu sei que está um pouquinho pesado, sim, tá, pastor? Para ficar pesado. Mas infelizmente, mesmo, pastor, esse tipo de discórdia acaba colocando e a gente quer joio no meio do trigo. Sim. E isso esfria e tira a gente até da igreja, pastor. Porque a pessoa que chegou há pouco, dá uma olhada em obreiros que deveriam ser maduros, mas não pode dar um manjar para eles, estão sendo alimentados de leite. Sim. Não consegue ser alimentado por manjar. E aí esse obreiro, irmãos, eu estou falando aqui do modo geral, você que é obreiro na casa de Deus, sim, para de falar mal da sua igreja, do seu pastor, pelo amor de Deus. Cristo está para voltar. Você acha mesmo, pastor Rafael, que Cristo vai voltar para essas pessoas, sim, que vive falando de mal de A e B? Tem gente, irmão, tem obreiro, dura quem fala de crente, sim, é crente. É crente. Tá, irmão, é crente. Né? É um exército estranho. Essas pessoas vão ficar, irmão. Cristo abomina, em Provérbios fala que Deus abomina aquele que traz discórdia, inimizade entre os irmãos. A igreja de Coríntios tinha isso. E isso, pastor, tem a ver com a volta de Cristo? Claro que tem. Totalmente. Tem muitos homicidas. Deus abençoe, Nelly. Você vê que no Antigo Testamento, para você ser considerado um homicida, você tinha que matar a pessoa, né? Fisicamente. Já no tempo da graça, para você ser considerado homicida, fala mal. Se eu provocar a ira de um irmão, sim, se eu falar mal, eu já sou considerado no mundo espiritual como homicida, né? Bem-vindo à Era da Graça, então, que muita gente pensa que a porta está estreita ainda. Cristo fala que a porta ainda é estreita, meu obreiro. Você olha o irmão, já pensa mal dele, né? Já julga, na tua mente você já está pecando. Tem gente que é perita, irmãos. Cuidado aí com as partes neurológicas. Nem estudou neurologia, nem estudou psicologia, nem psiquiatria e fica, sim, colocando, ó, eu acho que aquele irmão... Quem é você? Quem somos nós na fila do pão? Agora, pastor, cuidado. Aqueles que já estiverem descansando e Jesus voltar, como que é a chance dessa pessoa? A chance é aqui? A chance é do outro lado? Repita, doutor, porque é bem com ênfase, bora. Pergunta maravilhosa. O povo quer saber, pastor. Sim. Olha. Tá. Desse jeito. O povo... Jesus desapareceu nos ares, eu já não estava aqui para me encontrar com ele. Minha chance é aqui? A minha escolha é do outro lado? Eu tenho que esperar passar dessa para outra para ter uma chance? Para conversar com ele, saber se eu estou? Ou é na hora que eu fecho os olhos aqui, eu já tenho que ter escolhido aqui, para que no dia que Jesus voltar, e o que vai acontecer? Sim. Como é que vai ser? Isso, doutor Tiago. Eu quero aproveitar porque tem alguns pensadores, tá? Não é bíblico não. Dentro do que o senhor falou, que a pessoa fala assim, estou fora da igreja, mas ele não voltou e vai dar tempo de eu me arrepender. Pode ser que seja tarde, doutor. Então nós temos que fazer aqui. A gente tem que fazer aqui.
segue-se o juízo, doutor. Depois que Cristo voltar, acabou. Segue-se. Para o homem foi dada a oportunidade de viver uma vez só. Ele viveu, ele vive aqui, morreu, segue-se o juízo. Acabou. Aí Deus dá a ele, veja bem, o que é dele, o que fica aqui é o corpo, viu, pastor Rafael? Sim. A parte física que nós estamos vendo, né? Transparente. E vai para ele a alma e o espírito. Nós somos tricotomistas, tá? Aí fica uma outra história, tá? Porque tem dicotomista, eu respeito. Mas nós cremos no corpo, alma e espírito. Então volta para Cristo essa parte imaterial. E ali já tem o destino certo. Aqueles que se arrependeram e perseveraram até o fim, céu. Os outros, inferno. Não tem como, é inferno. O dia que Jesus voltar, pastor, os mortos se ressuscitarão? Pô, claro, os mortos vão ter o privilégio de ressuscitar primeiro, com novos corpos, tá? Transformados e glorificados. Aquele que morreu afogado. Tudo isso, boa pergunta. E aí, aqueles que foram cremados, por exemplo, né? Algumas famílias cremam, alguns se perderam, né? Estão lá nos mares, não conseguiu. O que vai acontecer quando Cristo voltar? Quando Cristo voltar, esses corpos serão ressuscitados. Tá? Esses corpos serão glorificados. Tá? Então eles vão receber um novo corpo. Um novo corpo. Já pensou naquele dia, pastor? Não vai ter mais doença lá, viu, irmão? Aquele irmão que... Minha mamãe perdeu quase metade do rosto. O rosto vai ter restabelecido. Eu vou ver minha mamãe com o rosto restabelecido, Maria do Carmo. Já pensou assim, naquele dia que ele voltar ali no cemitério, ali, os mortos levantando tudo? Será muito lindo, o pastor Rafael. Glórias a Deus que o senhor ainda pensa nisso, porque muitas pessoas já não pensam mais que Cristo vai voltar. Sim. O que a gente observa muito, pastor, hoje, a igreja de hoje, atual, ela está muito ligada no material, né? Ela não quer entrar a igreja tá com o pensamento de Acabe. No momento em que o pastor falou, na hora da coisa boa, ele se apega e fala, meu Deus. Mas na hora do confronto da palavra e da mudança de vida, ele espana. E aceita que outras coisas interfiram no seu credo, que não pode acontecer. É o sincretismo religioso. Nós cremos na salvação em Cristo Jesus, tudo isso que o pastor pregou aqui faz parte da profissão da nossa fé. Ok. Aí a gente começa a aceitar, por exemplo, a gente pode jogar um búzio. Aceitar isso como correto e misturar com a nossa fé. Não dá certo. É água e óleo. Não funciona. É sincretismo. Infelizmente o sincretismo tem entrado nas igrejas. É o crente procurar em O judaísmo também é sincretismo, viu? Não vai pensar que judaísmo é sincretismo. Trazer questões judaicas, talite, trazer kippá, trazer a arca. Toma cuidado aí, hein? É sincretismo. Porque estamos trazendo coisa da... São amuletos. Estamos trazendo a igreja tem que ter a presença de Jesus. Da dispensação da lei. Nada a ver, isso mesmo. Que não faz parte da graça. O véu foi rasgado. Sim. Ali mudou o cenário e a gente tem acesso direto por meio de Cristo Jesus. Ok. João 14,6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Né? Ninguém vai ao Pai senão por mim. Mas aí acaba se tornando como Acabe, que eu não conhecia. Eu achava que Acabe sempre tinha sido errante. E me enganei. Sim. Eu entendi que ele conhecia, porém ele se deixou levar por outras coisas, que misturou com o credo que ele tinha e ele acabou se perdendo na fé dos seus antepassados. E se perde mesmo, não tem jeito, né? É porque a gente vê hoje, pastor, às vezes eu atendo as pessoas, é difícil chegar uma pessoa no meu gabinete e falar assim, pastor, eu quero que o senhor ore por mim, para mim ser batizado com o Espírito Santo. Difícil, ter mais dom para mim trabalhar na obra. Bem falado. Hoje, você está ali atendendo o gabinete, um chega, passou, ora aí que eu quero uma porta aberta, ora aí que eu quero que Deus faça isso na vida do meu filho, ora isso. E sempre, não que seja errado. Viu, e eu vou falar algo para o senhor, assim, pastor. Você não vê aquele desejo mais. Inusitado. Igual os irmãos da igreja primitiva, né, pastor? Ó, pastor, chegou um pedido inusitado no meu gabinete uma vez, que o obreiro falou assim, eu quero que o senhor ore para mim sair da igreja. Eu falei, mas por quê, mano? Não quero mais ficar aqui, eu quero que o senhor ore.
para me abençoar. Eu falei, mas como? Eu falei, o que você quer? Deu uma de migué, né? Mas olha o que o obreiro me pediu. E aproveitando, pastor, eu preciso de ler um versículo aqui, ó, 1 Coríntios capítulo 15, versículo 19. É pesado, tá? Mas eu preciso de ler. Paulo fala o seguinte, ó, essa questão escatológica, a vinda de Cristo. Se esperarmos em Cristo somente nessa vida, pastor Rafael, somos os mais miseráveis de todos os homens. Então tem muita gente, pastor Rafael, que está vivendo somente o aqui e o agora e só fica esperando nessa vinda. Sim. E esquece que Jesus Cristo vai voltar. Ele está para voltar à igreja. Porque na realidade a igreja, pastor, tem que viver dias de preparação para encontrar com Cristo. Sim. Eu preguei na Santa Ceia a respeito da mágoa. Preguei mesmo na Santa Ceia. Sim. Respeito dos ciúmes, da inveja. E tem. E a mágoa no coração. Porque a mágoa no coração, irmão, às vezes você pode fazer tudo certinho. Mas se você tiver aquela mágoa e aquela do irmão, já impede você subir naquele dia. Por isso que o evangelho não é fácil, você viver ele. Tem que ser uma vida de renúncia, né, pastor? Pastor, tem eu quero ter a renúncia. Sem dúvida, mais um versículo, pastor, mais um versículo para quem está atento conosco aqui, ó, ao vivo e a cores. Está em 2 Pedro, no capítulo 2, versículo 1 e 6. Então, quem quiser ler, diz assim, ó, porque não vos fizemos a saber a virtude e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, seguindo, é o que estão fazendo, ó, estão seguindo fábulas artificialmente compostas, mas nós mesmos vimos a majestade de Jesus Cristo. Ele está falando aqui que sobre a vinda de Jesus, alguns já estão falando até no meio evangélico que Cristo não vai voltar. Não, vamos continuar, vamos fazer o aqui e agora. Cuidado, tem muita... Eu sei que agora vai... Se chegar onde que eu... Tomara que chega, viu, doutor? Tem muito coach evangélico. É isso. A palavra coach, eu não vejo problema, pastor, porque coach é como se você... Vamos ouvir de vez em quando. É mestre, tá? Ou, por exemplo, ó, não leve a mal, e eu sei que o senhor também tem, eu tenho... Mentores. Eu sou mentor, pronto. Eu sou mentor de vários amigos meus. Muitos, não é poucos, não. Você são tem poucos. uma pessoa a quem tomar sugestões. Paulo era mentor de orientações. Timóteo, gente, de Tito. Agora o problema é o coach, entendeu? O coach, falar que colocar o cara lá em cima, você é fera, você é aquilo, olha pro espelho. Nem sempre. Se não for Jesus na nossa vida, não somos nada. O que a gente não pode deixar em nada acontecer conosco é deixar que a vaidade tome conta e a gente acha que a glória é nossa. Das coisas que acontecem. Voltando no coach, tem que pregar a palavra. O que acontece palavra. hoje, irmãos, você tem que vigiar a igreja que você está congregando. Você tem que vigiar bastante a igreja que você está congregando. Primeiro passo, a igreja tem que ter Bíblia. Se a igreja não tem Bíblia... Pastor, está numa escassez, pastor. Entendeu? Mas tem que ter. O senhor não sabe se o senhor está falando de Santa Bárbara do Oeste. Gente, Santa Bárbara, gente. Enquanto você pastor aqui em Santa Bárbara do Oeste, irmão, o mundanismo não vai entrar na igreja. Não deixa. Porque esses dias, tá passando em frente de uma igreja, irmão... Eu não vou citar nome, não pode. Vai parecer um salão de baile, irmão. Trazendo o mundo para a igreja. Não tem nada contra, irmão. A cor, mas parede preta dentro da igreja. O templo do Senhor, parede preta. Nada contra a cor preta, irmão. Mas assim, irmão, é complicado. Tá imitando bailes. Que geralmente um baile, né, irmão? Mesmo que tenha apelo à tecnologia, porque eles vão falar que o monocromático, né, quem estudou essa parte, fala que é melhor. Mas a igreja... Nunca precisou disso. Nunca precisou. Nunca precisou, viu, gente? A gente está no ápice da tecnologia e eu vou em igreja... A tecnologia, pastor, tem que entrar na igreja. Assim, mas tem que entrar... A modernidade. A modernidade, não mundanismo. Tipo assim, você colocar um projetor, um telão, Sim. igual na Debrais, a sede, eu acho tão bonito. Eu tenho vontade de colocar na nossa igreja ali. Sabe aquele telão de LED lá atrás? É lindo. Eu acho muito lindo aquilo ali. Bonito. É viável, irmão. É uma melhoria para os irmãos. Até para ler um versículo bíblico, para ler um louvor, né? Para cantar um louvor. Essas tecnologias, a internet, hoje é fundamental. Toda igreja tem uma internet. Não, a gente precisa adaptar as formas de comunicação da atualidade. A comunicação que a gente tinha há 50 anos, né? Igual a gente vê, eu vejo muito réus, eu até compartilho nos meus stories, assim, essas coisas interessantes. Como que era o Pix antigamente, você pegava o dinheiro, aí você ia até no banco que a pessoa tinha conta. Aí você chegava de frente a uma máquina, que era uma máquina de Pix gigante. Sim. Mas não é um caixa eletrônico. E você colocava e depositava, e depois aquilo era conferido. Acabou. E não sei o quê.
Hoje não, eu apertar de botão, você transfere um dinheiro. Sim. Hoje você vê o extrato da sua conta aqui na mão. Poxa. Antigamente você ia ao banco e era uma caderneta. Mas hoje já está usando bloco de carnaval evangélico. Baile. Retiro evangélico assim para na época do carnaval. Irmão, a igreja não precisa ficar retirada do mundo na época do carnaval, irmão. Porque se você é crente, você não se contamina, irmão. Sem dúvida, pastor. Igual um exemplo, o Natal, Ano Novo. Quantos crentes Verdade, né, não se contaminam aí nas rodas de escarnecedora? Ah, encontra a família tal, vou tomar uma tal. E começa... Não, É crente camaleão, né? Se você é liberto, irmão. Crente se camaleão. você é liberto, pastor, você pode estar no meio de pingaiada, você não bebe. Não. Você pode estar no meio de pessoas fumantes, você não fuma. Agora, se você está com o coração lá nas coisas do mundo, você vai beber, você vai fumar, você vai dançar, você vai fazer tudo que eles fazem também. Então é isso que a gente tem que entender, né? Viver uma vida de preparação, né, pastor? É importantíssima essa vida de preparação e, como o senhor falou, renúncia. Todo dia é um dia de renúncia. E levando os dias que nós estamos vivendo, gente, tecnologia, Pastor. nunca foi demais. Porém, só tem que tomar cuidado com o mundanismo. Isso que o pastor falou, trazer o mundo para dentro da igreja. Eu preguei na Santa Ceia que a gente tem que olhar no espelho. A gente conhece a gente mesmo, a gente sabe onde a gente está fraco. E reconhecer nossas fraquezas diante do Senhor. Senhor, eu estou fazendo isso, eu estou tendo inveja do pastor Roberto. Isso não é de Deus para mim. Tira de mim. Eu não preciso chegar para o pastor Tiago, eu tenho inveja do pastor Roberto. Mas não, eu entro no meu... Porque Deus sabe que Autoanálise, né, pastor? eu chego assim, um exemplo. Chego assim, Deus, essa inveja está me prejudicando espiritualmente. Arranca isso de mim. E se quebrantar. Porque, pastor, teve uma pessoa há uns anos atrás aí, que eu peguei mágoa dessa pessoa de não poder nem ouvir falar o nome dela. Se eu ouvisse falar o nome dela, eu subia até em cima dessa mesa aqui de nervoso. Mas aquilo está me prejudicando espiritualmente. Eu falei, Senhor, isso não é de ti. Se eu continuar assim, eu vou perder minha salvação. Eu fiz 21 dias de campanha de oração e jejum na igreja na madrugada. Eu gosto muito de ir na oração na madrugada. Pastor. Sim. Eu comecei a clamar 21 dias com a testa no altar, pedindo para Deus arrancar de mim. Hoje, graças a Deus, meu coração está leve. Deus arrancou. Eu só sinto amor por a vida dessa pessoa. Você está entendendo, irmão? Então, é um exemplo meu que eu falo para os irmãos. Certinho. Vê ali um ponto que você está errando, seja uma inveja. Eu tenho visto de contar mentira. Peça para Deus arrancar. Tirar. Porque a Precisa. mentira não é de Deus. Deixa eu só dar um Porque versículo a aqui, gente. Tem o problema das igrejas, quando o pastor falou que é a iniquidade dentro da igreja, é que as práticas do mundo estão sendo praticadas pelos crentes. Sim. Aí nós vamos evangelizar uma pessoa que não é crente, ele precisa de uma aguinha, né, pastor? Bem levinha, né? Aí ele chega na igreja, tem aquele crente que não paga as contas, não compra e não paga. Sim. E ainda dá lição de moral, não Quer tem dar vergonha lição. na cara, crente que compra e não paga. Verdade. Tem mesmo. E aí você vai evangelizar uma pessoa, ele fala, mas para ser crente que nem esse sujeito que está aí, é melhor eu continuar do jeito que eu estou. Aí, pastor, como é que nós vamos salvar as almas perdidas se os crentes não estão dando testemunho? Fala para mim. Quero deixar um versículo aqui, doutor Tiago, verdade. em Romanos 12, versículo 2, aproveitando a última fala do pastor, como essa quarta-feira, extraordinariamente, né, às quintas, O dinâmico vai para o litoral. extraordinariamente na quarta-feira, eu queria deixar um versículo: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimentei qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Não tome a forma do mundo, crente. Nem traga para a igreja, e também quando você estiver fora da igreja, continue sendo crente, pelo amor de Deus. É o versículo que eu quero deixar também para a igreja aí. Então, aí como é que a gente faz com as almas perdidas, pastor, para salvar elas se os crentes não estão dando testemunho? Como é que fica isso? Precisamos. É possível ter uma explicação para a gente... É isso, o amor está esfriando, pastor, e a gente que tem exemplo, continue. Porque eu não posso, pastor, julgar a igreja pelo é mínimo. São mínimos. Eu não posso falar que, por exemplo, metade da igreja, não. É um povo mínimo que não deveria nem existir esse mínimo. Mas esse mínimo faz força. Faz força. Mas é pior que ele reflete no todo. Porque é um exemplo, pastor Tiago. Vamos pôr um exemplo aqui. O senhor é ímpio e eu sou cristão. Pastor Roberto é um comerciante ímpio. Se o senhor dá um cano nele, normal. Mas se eu dou, ele já vai falar, mas peraí, aqui Não é crente? Você está entendendo? Mas isso por quê? Porque os nossos antepassados que
já nos ensinaram essa fé e ela vem de geração em geração, Complicado. eles agiam corretamente e eram exemplo de cidadão. Sim. Aí o negócio desgovernou, desengrenou. Pessoal, daqui a pouco tem Só Deus sorteio. na hein? causa. Tem sorteio. Opa, tem sorteio. Dinâmico, sorteio. Como é que é o sorteio? Uma pizza Ô, louco! maravilhosa. A pizza da onde, Dinâmico? Lá do Fique Bem. É lá do Fique Bem, né? É massas e frio, pastor. Uma pizza abençoada, hein? Inclusive. Um aparelho de som. Exatamente. Meu Deus! Um tape automotivo. De automotivo. Benção! A gente fala tape, mas não é, né? Aquele radinho Bluetooth com rádio e Já tal. foi, tape já foi, doutor. Isso aí é da época do senhor, pode falar Tape essas é o que coisas. tem no meu corcelzinho, né, Vanderlei? Lá tem um tape. já Lá era. tem um tape. Rodstar Auto Reverso. É. Antigamente era fita, né? Ô, pastor, Oi. também temos os aniversariantes. E os né? aniversariantes. Como os aniversariantes. Vamos dar uma pausa aqui um minutinho. Vamos para os aniversariantes aqui. O pastor Roberto vai tomar uma água, nós vamos servir para ele. Boa. Vamos lá? Quero água assim, já que falou. Aê! Missionária Leilane! Quem quer? Missionária Leiliane. Leiliane! Deus abençoe. Muitos anos de vida. Missionária Leiliane. Quem mais? A Edilene! Missionária Edilene. É, Lindomar, nosso aluno. Pastor Lindomar. Grande. Homem abençoado. Quem quer? Ricardinho. Ricardinho. Esse cara aí. Ricardo Camargo Neves. Não tem uma programação? Tem sim. Tem. Estação Espacial. Conheci, eu acho que Filho o do pai dele. Jairo Camargo Neves, que é uma Conheci lenda demais. na comunicação, né? É americano. De Americana, Santa Bárbara e toda a região. Aí a Cecília! Cecília, olha que Cecília. benção. Muito linda, Cecília. Que benção, né? Deus abençoe, Cecília. Irmã Kelly, dá uma paz pra Escolheu ela. bem. Quantos E a anos- pastora Kelly escolheu bem a foto, né? Tá com uma farda muito bonita, é claro. Quantos anos, pastor Thiago? Vai fazer 13 anos. 13 anos, olha É. só. A nossa menina mais velha fez 15 no mês passado e ela... Pastor Ismael. E o nosso irmão abençoe, Bernardo pastor Ismael. também, Bernardo. segunda-feira. Eita, agora nós vamos de novo. Deus abençoe o pastor Ismael que fez a doação da pizza. né, Ah, irmão? sim. Deus abençoe o pastor Ismael de coração, amém? Deus abençoe, pastor Ismael. Sentindo sua falta nas aulas. É bom, é bom. E agora, pastor Thiago? Tem um versículo bíblico para deixar, pastor? Vamos fazer as considerações finais? Isso, nós vamos fazer as considerações finais, pastor. E eu queria deixar só uma recomendação mesmo. Né? Eu li alguns versículos, mas realmente para a gente perseverar até o fim. Aquele que Sim. perseverar até o fim, esse será salvo. Sim. Daniel faz a recomendação. Eu acabei de ler também um versículo aqui do próprio Cristo no sermão lá profético de Mateus 24, que a gente deve perseverar e ficar firme até o fim. Você que é cristão, continue. Você que não é cristão, aceite a Jesus Cristo como único e suficiente Salvador. Um exemplo. Pode continuar, pastor. Pode falar, meu. Um exemplo que eu me vejo, relação sobre José, né, irmão? Foi pro Egito novo, menino, Sim. mas não se contaminou, né? Não se Os contaminou. manjares do rei. É, Daniel. Daniel, né, pastor? Não, José, o governador. José? José No foi Egito? governador, Ah, Ele sim. não se contaminou. Daniel também. Daniel. Mas o Sadraque, José, Mesaque e Abednego. José não se prostrou, né? Não. Ali no Egito, né? Não. Eles ficaram firmes ali. Então é um exemplo. E conviveu a sua vida ali, né? Praticamente, né? A gente tem que perseverar igual esses homens Com aí de quantos Deus. anos ele foi vendido para os escravos? Ih, novinho, 17 Novinho, anos. 17 16, 17 aninhos. Muito jovem. Pra você ver, pastor. O Daniel também foi pra lá com 15 anos, pastor. 15 anos. Lá ele colocou no coração, Daniel em 8, em não se contaminar. Não se contamine com os manjares do rei, viu? Não se contamine. O manjar tem vista boa, pastor. Muito crente, ó, cuidado. Tem. Cuidado da igreja para onde você está indo. Peça a direção do Espírito Santo. Volte. Irmão, leve em consideração o que eu estou falando. Eu estou pegando o gancho do que o pastor falou no meio da nossa conversa. Algumas igrejas não estão falando mais de Jesus, gente. Não estão falando mais de Jesus. Aqui em Santa Bárbara do Oeste, eu estou falando. Não tá Aqui- pregando Bíblia. Aqui em Santa Bárbara. É uma denúncia que eu sei do que eu estou falando, tá? Eu estou no meio um pouquinho de tempo. E até no passado falava, mas viu que da Ibope, pastor, revelamento, profetada. Irmão, volte